Nós da Fundação Vanzolini fazemos parte do seu dia a dia. Na educação básica e continuada, nos alimentos que você consome, no metrô, carros e hospitais, na gestão ambiental, na proteção de dados, na gestão pública e privada. Para estar em tantos lugares, contamos com uma equipe preparada, comprometida e diversa que atua em 4 grandes entregas: educação, certificação, pesquisa e soluções. É assim que seguimos disseminando conhecimento, melhorando processos e aumentando a eficiência do país. Porque juntos acreditamos que podemos usar a tecnologia de gestão para mudar o Brasil. Bom, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Nesta noite que vamos fazer uma conversa muito interessante, muito importante para os dias de hoje, sobre a questão dos dados, análise dos dados, obtenção de insights sobre os dados presentes e gerados nas organizações contemporâneas, algo cada vez mais relevante. Eu sou Roberto Marques, sou engenheiro de produção e atualmente trabalho junto à diretoria da Fundação Vanzolini, especificamente na área de educação e operações. Tenho o prazer aqui de estar compartilhando esse espaço com o André Piotto, que é um representante da Tableau, profissional com muitos anos de experiência nessa área de dados, que vai ser o responsável por dar um pontapé inicial aí na nossa conversa, falando um pouquinho dos conceitos e aspectos relevantes em torno desse conceito do campo dos dados, né? De onde vem isso, que está associado a essa ideia, essa atividade tão relevante hoje em dia. E, na sequência, teremos uma apresentação do Paulo Seixas, também um profissional com muitos anos de experiência nessa área, é professor de nossos cursos na área de análise, engenharia, ciência de dados, e tem uma experiência concreta e vai transmitir um pouco disso para vocês, falando um pouco de como isso na prática funciona, dando exemplos de situações reais, foi o que nós combinamos, e tanto o André como o Paulo, a quem eu antecipadamente agradeço pela sua vontade de participação no nosso evento de hoje, poderão compartilhar com vocês da audiência. A nossa ideia é fazer uma espécie de um bate-papo, lógico, o André e o Paulo prepararam algumas coisas para fazer uma provocação, uma introdução ao tema, mas todos estão livres para fazer perguntas que vão ser, na medida do possível, respondidas ao longo do nosso evento, que deve se encerrar no máximo às 21 horas. Então, mais uma vez, agradeço ao André e ao Paulo. Queria deixar o espaço agora para o André e, de novo, agradecer ao nosso público aqui, convidar esse público a não só participar do evento de hoje, mas explorar aquilo que nós temos, enquanto produtos em diversas áreas, na área de educação e em outros tipos de entrega que a Fundação oferece. Vocês viram esse vídeo inicial, que dá um pouco dessa ideia bastante abrangente, né, de áreas onde a Fundação atua. Para aqueles que não conhecem, eu convido também a vocês entrarem no site, conhecerem um pouquinho mais da Fundação. E agora, para o primeiro pontapé inicial no nosso evento de hoje, passo a palavra para o André. André, muito obrigado, a palavra é sua, estou aqui à sua disposição no apoio naquilo que for necessário. Legal, obrigado, Roberto, obrigado à Fundação pelo convite, Paulo também, obrigado pela dupla que a gente vai fazer hoje aí, trio, né, ou muito menos um monólogo do nosso lado e muito mais uma conversa, né, nós preparamos aqui um material bem interessante. Deixa eu compartilhar minha tela rapidinho aqui, a gente já vai falando um pouquinho do que a gente pretende conversar hoje, está no modo apresentação, então vamos lá. Queria apresentar rapidamente, me chamo André Piotto, eu trabalho na empresa Tableau, uma empresa americana que foi comprada pela Salesforce, que é uma outra empresa americana, muito conhecida no mercado de dados, no mercado de CRM, Customer Relationship Management, tá?
plataforma de conexão com os clientes, atendimento com os clientes. Eu faço parte de um pedacinho chamado Tableau, que é muito orientada a dados, uma plataforma de visualização e ciência de dados, e a gente fala muito do contexto de analytics. E a nossa missão hoje aqui é falar de dados, né? Um assunto super atual. Acho que nunca se falou tanto de dados como se falou nos últimos meses, né? E eu vi uma pesquisa muito interessante que fala que o que a gente gerou de dados de janeiro até junho é mais do que foi gerado em toda a história de acúmulo e armazenamento de dados. Então, assim, e eu tinha ouvido alguma coisa parecida no ano passado, só que era o ano inteiro. Agora está diminuindo pela metade. Então, de janeiro a junho, em 6 meses, o que nós consumimos e criamos de dados é mais do que todo o tipo de dado que foi criado de dezembro até o começo da história onde foi armazenado dados, desde os papiros lá atrás. Então, olha só como o uso de dados é algo crescente, mas dado por dado não significa nada. A gente não consegue extrair dados, extrair conclusões dos dados, é só espaço em disco, é só um monte de tabela, é só um monte de planilha, é só um monte de banco de dados sendo desperdiçado. Então, qual que é a nossa missão hoje? É falar um pouco desse contexto, tá? Olha, a gente tem horas para falar desse assunto, obviamente que em 1 hora, e com uma dupla com o Paulo também, ele vai falar um pouco também na sequência. Nós não temos todo o tempo do mundo, a gente preferiu trazer um assunto aqui super interessante para mostrar um pouquinho a direção que o mercado está seguindo e falar de algo que a gente gosta muito, que é a fascinante ciência da visualização de dados. Então, a gente vai dar vários exemplos aqui durante a nossa sessão de como o nosso cérebro funciona, o que a gente chama de neurociência visual. Então, por que a gente estava acostumado a enxergar dados em tabelas, em planilhas? Por que isso mudou? Por que quando eu olhava dezenas de registros ou centenas, a coisa funcionava, mas agora com milhares, milhões e bilhões de registros, a coisa não dá mais certo? Olhar uma planilha, olhar um Excel, eu já não consigo extrair conclusão facilmente, preciso de ajuda. Então, vamos entender um pouquinho como que o nosso cérebro funciona, e a gente vai exercitar um pouquinho algumas técnicas de visualização, e, obviamente, um pouco do que o curso da Fundação vai ensinar para vocês, que são melhores práticas visuais, técnicas de uso de dados e ciência de dados de uma forma mais ampla. Isso aqui é só uma sementinha, um en passant do que, obviamente, vai ser abordado durante o curso. Então, vamos falar um pouquinho do nosso cérebro, vamos falar um pouco da evolução cognitiva que nós tivemos. Nosso cérebro é dividido em várias partes. Eu reservei 2 delas aqui. O córtex frontal, fica aqui na frente da nossa cabeça, e o córtex visual, que ele fica aqui atrás, ligado pelo nervo óptico até os nossos olhos. Engraçado que o córtex visual fica atrás, não fica na frente. Então, evolutivamente, ele fica aqui atrás por uma série de razões. Tá? Quando eu falei pensamento consciente, a gente fala o seguinte, o córtex frontal, tá, ele processa imagens 60 mil vezes mais lento do que o córtex visual. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que quando você vê uma imagem de um paralelepípedo, o nosso córtex visual, que fica aqui atrás e é ligado pelo nervo óptico até a retina, ele consegue identificar que um paralelepípedo é um paralelepípedo por uma imagem 60 mil vezes mais rápido do que se você ler a palavra paralelepípedo. Aí vem aquela máxima, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não, vale mais que 60 mil palavras. Porque é assim que o nosso cérebro foi desenhado. É assim que, evolutivamente, pela ciência, ou por Deus, ou pela junção das duas coisas, que daí é uma outra discussão, é assim que o nosso cérebro funciona. Por isso que a gente vai usar tanto o uso de imagens. A neurociência visual, ela veio para nos ajudar a interpretar dados de uma forma diferente do que olhar dados secos, dados em planilhas, dados em tabelas. Isso que a gente vai falar bastante. Outro ponto que eu acho interessante aqui, quando a gente fala de cérebro, é justamente as nossas memórias, né? Esses dias, dentro da Tableau, a gente estava vendo um workshop, que toda a plataforma foi criada baseado de como o nosso cérebro funciona. E é por isso que ela é tão reconhecida como líder de mercado em plataforma de dados. Que quando a gente faz dashboards, ou a gente cria relatórios que mexem com o nosso emocional, o impacto é muito maior. E a explicação vem do sistema límbico, que fica aqui no meio. Fica aqui no meio da nossa cabeça, quase na altura das orelhas aqui. E o órgão responsável pelo sistema límbico chama-se amígdala. Que não se confunda com as amígdalas que ficam na garganta aqui. É prima distante dela, é a amígdala, tem um G ali, que quer dizer amêndoa, que ela sim é responsável pelo armazenamento da memória
em tudo que se refere a sentimento. Então, quando você tem algo que te traz emoção, você guarda ali e é uma memória muito mais forte do que uma memória de dia a dia, uma memória rápida, uma memória textual, geralmente. Então, toda vez que a gente vai criar um dashboard, alguma coisa, a ideia é sempre colocar alguma coisa que te leve a sentir uma emoção, a que te traga alguma coisa que te sinta emoção. Esse tipo de relatório, de dashboard, com certeza vai fazer as pessoas lembrarem muito mais do que um relatório seco, um relatório duro, um dashboard que não traz algum tipo de emoção. A gente vai falar na sequência com alguns exemplos. Então, a gente vai falar muito de contar histórias de dados, é a nova linguagem das organizações, das corporações. Então, cada vez a gente vê aquele termo chamado storytelling, o Paulo vai falar sobre isso também, mas é cada vez usar mais dados para tomar decisões. A gente tem uma cultura latina aqui, nos Estados Unidos, do México para baixo, até a Patagônia na Argentina, que nós latinos somos muito orientados à tomada de decisão emocional, por intuição, por experiência regressa, por emoção, por percepção. É algo muito forte da nossa cultura latina. O americano e o europeu ele é muito mais processual, ele é muito mais razão em algumas decisões. Tá? Isso é muito cultural, isso não é bom e não é ruim, é como a gente faz as coisas. O que a gente promove aqui, quando a gente vai contar histórias com dados, é que a gente inverta, que a gente tome 80% das decisões, 80%, usar um Pareto aqui, usado em dados, vamos usar dados e o que os dados nos revelam, e 20% com intuição, com percepção, com sentimento, para complementar a nossa análise. E não que isso seja o contrário, 80% baseado em intuição, e o que eu penso, o que eu já vivi, e 20% com o que os dados me revelam. Não, os dados me revelam é a mais pura tendência, a mais pura verdade, o mais completo comportamento. Eu vou usar o resto para complementar. Então, não tem certo, não tem errado. Tem que usar os dados para tomar decisões. E quanto mais a gente usar esses dados, mais realística vai ser a nossa conclusão. Então, vamos dar um exemplo aqui de como contar histórias através dos dados. Né? Eu gosto muito dessa análise aqui, que Covid está super atual. Então, vamos contar duas histórias aqui. Uma história positiva e uma história negativa. Vamos começar com a negativa primeiro. Então, quem desenvolveu esse dashboard aqui, desenvolveu esse dashboard numa perspectiva casos de Covid mortos. Olha como parece está sangrando o dashboard. Então, quem criou esse dashboard, criou com uma conotação que quer chamar a atenção para uma coisa ruim. O vermelho dá uma conotação de sangue, é ruim. Em qualquer idioma, em qualquer civilização, vermelho é uma coisa, atenção, chama atenção, uma coisa ruim. Uma outra pessoa fez a mesma análise de uma perspectiva diferente, mais positiva. Redução da quantidade de mortes por Covid, porque é justamente isso que revela essa curva aqui, ó. É uma curva de diminuição dos casos, redução dos casos de Covid, com azul, que é uma cor mais neutra. Você pode contar uma história triste usando um azul clarinho, que é muito menos impactante do que você contar uma história triste com um gráfico em vermelho sangue. E outro, mas tem certo e tem errado? Não, não tem. Tem como você quer contar a sua história. Então, storytelling, contar histórias, depende muito de como você quer impactar a sua audiência. O lado esquerdo, impactar de uma forma, a gente chama visceral, forte, chamando atenção para o lado ruim da coisa. E o lado direito, chamando atenção para o lado bom da coisa. A gente vai falar muito de paleta de cores, porque as cores são muito importantes para a gente, tá? E tem uma série de razões. A paleta oficial da Tableau, por exemplo, é um degradê de cores azuis, porque o azul é uma cor neutra. Tem a ver com daltonismo, a gente vou fazer um teste de daltonismo aqui com a galera, mas a ideia é que a gente sempre traga as melhores práticas visuais. Se eu não conheço a audiência, nós temos aqui, Roberto, acho que tem o quê? Tem umas 50, 60 pessoas aqui, e eu não conheço quase nenhum de vocês aqui. Nenhum, tá? Eu não sei se vocês são daltônicos. E ninguém levantou e falou, olha, eu sou daltônico. Não. Então, eu tenho que usar uma paleta de cores, que seja uma paleta de cores, 90 pessoas aqui, estou vendo aqui, 90 pessoas. Nós temos que usar uma paleta de cores que seja democrática, que ela consiga que ela seja inclusiva, que ela consiga, sem eu conhecer a minha audiência, que a grande maioria das pessoas consiga enxergar as informações num painel. Seria muito excludente, muito discriminatório fazer um dashboard com as cores aleatórias. Claro, a gente não conhece as melhores práticas visuais, mas a Tableau conhece. E ela embarca isso dentro da plataforma. E olha o uso reflexivo, né? Vamos contar uma história mais reflexiva. Se o tema que eu vou tratar é um tema reflexivo, um tema triste,
Olha que engraçado, aqui são os moradores de rua da Inglaterra. Gosto muito desse dashboard, porque nem parece um dashboard. Foi criado no Tableau, mas ele conta uma história, ele é do estilo infográfico. Então, ele mostra algumas estatísticas, como imagem forte aqui no canto esquerdo. Ele traz uma série de informações gráficas, então são mapas aqui com mapas de cores, né? Gráficos de barras aqui com textos, onde ele conta uma história. Então, esqueçam o que nós temos de barras e linhas, que veio do Excel, isso tampouco é ruim, é como a gente foi ensinado na nossa vida escolar lá atrás, a usar barras, linhas e tabelas, mas vamos contar histórias de uma forma diferente. Eu gosto muito, assim, eu sou um fãzaço do infográfico, porque você conta uma história usando gráficos, usando dados, e nem parece que são dados, tá? Você conta uma história, você descreve, você leva a sua audiência para onde você deseja. E aqui as cores mais sombrias, porque o tema é um tema sombrio, tá? Então, você cria uma história e você coloca todo o enredo por trás. E mapas de calor, né? Como que a gente funciona? Todo marketing digital, hoje em dia, ele faz mapas de calor e mapas de opacidade, que é o rastreamento ocular, né? Então, a gente faz isso com certa frequência. Coloca um monte de gente numa sala, gente normal, então pega uma amostra da sociedade, é importante que seja uma amostra da sociedade atual. É mais americanizado, sim, o que eu vou mostrar para vocês é mais americanizado, mas é onde que a nossa retina, onde que a gente visualiza as informações. Então, tanto para mídias sociais, quanto para Tableau, quanto para um dashboard, nós temos um perfil comportamental de olhar certas partes de um painel, de um relatório, de um dashboard, porque é assim que a gente funciona. Algumas coisas dão mais certo, outras coisas dão mais errado. Então, por que não mapear como que a sociedade se comporta para que a gente possa ensinar, incluir na nossa plataforma da Tableau as melhores práticas visuais, para que você atinja um melhor tipo de audiência no menor espaço de tempo. Um bom dashboard, pessoal, eu costumo dizer que é que nem piada. Se você tiver que explicar a piada, que a piada não é boa, a piada não é engraçada. Então, é a regra dos 5 segundos. Você bate o olho no dashboard, você começa a entender a direção dele, tem estratégias para fazer isso, chama-se diagrama de Gutenberg, eu vou falar, tem um slide só para isso aqui. E a gente tem que ter uma rápida percepção. Se alguém tiver que me explicar um dashboard, é porque o sentido dele já se perdeu totalmente. Ele tem que ser legível, é um livro, uma história que você vai contando. Você já viu o autor do livro, tem que contar a história para todo mundo? Não, você vai lendo e vai entendendo. É a mesma pegada aqui. Então, vamos olhar como é que a gente funciona como sociedade. Tá? Isso aqui é Américas, não é só Estados Unidos. Então, tem Brasil aqui. Isso aqui é como a mulher olha a mulher e o homem. Então, pegaram 2 pessoas na praia, pegaram uma série de mulheres, como que as mulheres enxergam a mulher e enxergam o homem na praia. Então, por um mapa de calor, a gente consegue enxergar que a mulher, ela olha muito para o rosto, olha muito para a barriga. As mulheres são assim. Eu fiz o teste com a minha mulher aqui, e ela falou, é exatamente isso. Olham muito para o homem, para o peitoral do homem, e todas olham para a mão, para ver se o cara é casado. Então, assim, a gente, homem, nem percebe essas coisas, mas quando olha para baixo, é para olhar se o cara é casado ou não. Então, a gente aprende várias coisas com rastreamento ocular. O que eu vou mostrar na sequência é o contrário. É o homem, é o olhar do homem sobre o homem e a mulher. Isso aqui é uma pesquisa brasileira, americana, tem tudo aqui, tá? Vocês vão questionar, mas essa aqui é a mais pura verdade, tá? É isso aqui, ó. Então, com o homem, onde que ele olha mais a mulher? Olha a mulher no rosto, olha na região central da mulher, olha a barriga da mulher. E no homem, o homem olha exatamente essas partes aqui. Homens de todos os tipos de gênero e opção sexual. Isso aqui é um retrato da sociedade. Quando a gente faz isso, é para conhecer o comportamento de pessoas reais. Não é uma amostra selecionada. Pessoas normais, gente como a gente. Então, todo mundo questiona, poxa, mas isso aqui, que região que é? Não, isso aqui é Américas, tá? Gente como a gente. Então, a gente usa muito rastreamento ocular para entender, o Google faz muito isso, Facebook, Instagram, TikTok, qual que é o nosso perfil comportamental de procura das informações. Muito da esquerda para a direita, de cima para baixo, que é a leitura ocidental. Você vai lá pro
o Japão, os países asiáticos, a leitura é totalmente diferente, ao contrário da nossa. Então, isso não serve para lá. Isso serve para o contexto americano. Cima para baixo, esquerda para direita. Esse é o nosso padrão de leitura. Então, nosso cérebro já está cognitivamente acostumado a procurar informações dessa forma. Por isso que tudo que está aqui em cima no Google, e claro que eles cobram muito mais caro para isso, está aqui em cima por algum motivo, porque a gente busca primeiro. Tinha um meme esses tempos que era o seguinte: você tá tão, uma pessoa falando para outra, né? Você tá tão sumido como a segunda página do Google, porque ninguém vai para a segunda página. O que está na primeira vale, o resto esquece. Por isso que se matam para os anúncios ficarem nos top 5 ali, porque é ali que todo mundo vai. Tá? E o Google faz muito dinheiro com esse algoritmo que leiloa o espaço da página para que você esteja naquela região ali, que é a região que mais paga. Tá? Isso tudo com rastreamento ocular. E no contexto de dashboards, estou já começando a entrar aqui um pouquinho nas melhores práticas visuais, na ciência de dados em si, os estudos científicos falam que os principais números que a gente chama aqui, ó, tá? E o gráfico de calor por opacidade, ou seja, é o contrário do mapa de calor, onde nós estamos visualizando, os números grandes sempre devem estar em cima. A gente chama isso do inglês BAN, BAN, Big as Numbers. Tá? São números consolidadores, são números mais táticos, mais estratégicos. E você sempre começa de uma camada tática, estratégica e desce para o analítico operacional. O macro para o micro. Tá? Então, aqui é onde a gente mais enxerga, onde a gente mais presta atenção. Os números grandes aqui em cima, depois um detalhamento desses números aqui embaixo e muito, muito pouco aqui. Então, temos que evitar colocar dados relevantes, que queira chamar a atenção da audiência, por último aqui embaixo. Agora, para mobile, isso já é diferente, porque está acostumado a fazer o scroll down. Então, quando você faz um dashboard baseado no mobile, e o Tableau ajusta isso automaticamente, o contexto é diferente, porque você está acostumado a fazer o scroll down. Então, você já espera que tenha dados embaixo. Então, naturalmente, você desce para buscar o dado. O que no desktop não acontece com tanta frequência. Então, o nosso comportamento para o desktop é diferente do nosso comportamento para o celular, onde você já tem cognitivamente um perfil comportamental de descer e fazer o scroll down. Tudo isso capturado por neurociência visual. Então, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. O chat está habilitado para todo mundo? Eu quero que vocês me digam quantos 9s existe nessa tabela aqui, ó. Vamos lá. Vou olhar o chat aqui, ó. Eu quero ver quantos 9s vocês precisam. Ô, Fernando, nem precisa, sou muito daltônico. Preciso muito dessas melhores práticas visuais. Obrigado, Fernando, pelo comentário. Ó, poxa, 13, 11, 12, Matheus 12, Augusto 13, Henrique 12, Leandro 11. Ó, vou dar uma força aqui para vocês, vai. Vou dar uma forcinha. E agora? Melhorou? 13, Fernando foi o último, Gabriel 13. Ah, se considerar 6 tem mais. Não, é 9, não é 6, brincadeira. E agora aqui são 13. Olha que interessante. Então, assim ficava difícil de enxergar. Quando a gente colocou um atributo de atenção, de pré-atenção, mudando a cor já ficou mais fácil, e quando eu faço assim fica muito mais fácil. Lembre-se que isso aqui é uma reflexão, uma provocação do Excel. As tabelas são linhas e colunas no Excel. Ah, Piotr, mas o Excel é ruim, você está detonando o Excel. Não, eu uso Excel, todo mundo usa Excel, e Excel é uma fonte de dados muito utilizada. Tem muita coisa que eu nem utilizo o Tableau, eu vou no Excel, porque é pouco, é pouco manipulado. Só que isso aqui, para dezenas e centenas de dados, é muito bom. E olha que o pessoal demorou para descobrir que tinha 13, hein? Em alguns segundos. Imagine, isso aqui eu tenho poucas linhas e poucas colunas. Se eu tiver centenas de linhas e colunas, ou se eu tiver milhares de registros, eu já não consigo, a olho nu, perceber os comportamentos, quantidade de números aqui. Então, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de atributos que me ajudem a enxergar insights, conclusões sobre os milhões, milhares, bilhões de dados.
que é cores e atributos de pretensão. Eu vou piorar aqui. Então, aquela foi fácil, tá? Então, aqui eu tenho, tá até em espanhol, peço desculpas, mas é um gráfico bem interessante. Eu chamo ele de multidimensional, porque tem várias dimensões. Tem categoria, que é uma dimensão, tem subcategoria, que é outra dimensão, e tem região. Então, isso aqui é lucro e prejuízo de uma empresa que vende papel, que vende impressora, que vende mobiliário, que vende mesa. Então, se eu perguntar para vocês qual que é aqui os produtos que mais dão lucro, batendo o olho rapidamente, porque não tenho todo o tempo do mundo, tá? Pô, eu tenho que varrer de cima para baixo, vejo o negativo, vejo o outro, comparo com esse menor. Se eu fizer assim, ó, só com as cores, eu já bato o olho e vejo que, opa, os vermelhos são os ruins. Então, verde acima de 0, vermelho negativo, bato o olho aqui, opa, 134 é o pior, do sul de mesas. Então, mobiliário, mesas, sul é o que está pior. E o segundo menos pior é menos 35. Pô, legal. Eu não tive que gastar muitos segundos. E quando eu bato o olho assim, fica bem mais fácil. Eu nem olho o número cru, eu já olho o número, uma camada visual. Então, vermelho, ó, então, olha só, minha conclusão, mobiliário é a categoria que tem maiores produtos em prejuízo, começando por mesas, depois eu vou para mobiliário, depois mesas de novo, e depois mobiliário. Então, esses dois, ó, essas duas subcategorias são as piores. E aqui eu tenho máquinas, tá? Ela só não é pior que mobiliário. Então, vou chamar o gestor dessa área aqui, vamos conversar sobre isso. Nós vamos confiar baseando nos dados, não é percepção. É o que os dados nos revelam. Tá? Esse aqui é o que eu mais gosto. Vamos olhar tendência. Então, eu vou interpretar tendências com vocês. Eu tenho vários quarters aqui, vários trimestres, de várias categorias. Então, é o que nós temos, né? Então, assim, 463 mil começou, caiu, caiu, caiu. Cresceu, caiu, cresceu, cresceu. O que quer dizer isso? Olhando friamente, está crescendo muito? Ou tem picos e vales? Ou ele cresce e diminui? E o outro? Ó, 232. Cresceu, diminuiu, 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 cresceu. Então, mais ou menos está caindo. Mas eu já esqueci o primeiro aqui. Porque como eu foquei nessa linha aqui, eu esqueci a anterior. Como é que eu vou comparar uma coisa com a outra? Eu vou comparar numa camada visual, com cores sobrepostas, cores de uma paleta que não se sobrepõe em termos de daltonismo, e que eu consegui enxergar comportamento, do que sobe e do que desce. E o Tableau ainda fornece linhas de tendência. Porque é muito fácil ou muito difícil eu olhar essa curva aqui e falar assim, espera um pouquinho, isso aqui está crescendo ou está diminuindo? Porque estava caindo, teve um pico, depois voltou, depois cresceu. Qual que é a tendência? Então, nós usamos regressão linear para mostrar, e aí a gente vai buscar na estatística, né, nos algoritmos matemáticos, regressão linear para te mostrar uma linha de tendência. Não tem isso aqui, mas é só arrastar e soltar 2 cliques, ele já gera a curva de tendência. Aí eu vejo comportamentos. Porque aqui, ó, Office Supplies e Tecnologia, 2015 tiveram um pico. Tem um comportamento muito análogo aqui, um comportamento muito parecido aqui. Inclusive, quando caiu aqui e caiu aqui também. Então, eu começo a olhar comportamento dos dados. Como é que eu ia fazer tudo isso olhando isso aqui? Difícil, mas era isso que a gente fazia até pouco tempo atrás. Porque nós tínhamos plataformas que nos ajudavam a tomar a melhor decisão. A gente costuma dizer aqui na Tableau, e isso é muito comum, que o nosso fluxo mental ele tem que estar orientado a extrair conclusões dos dados e não escolher como que eu vou construir um gráfico. Quando eu venho com uma planilha assim, eu arrasto e solto, o Tableau naturalmente me fala a melhor forma de visualização para que eu não interrompa o meu fluxo mental. O meu fluxo mental é olhar os dados e começar a tirar resultados e conclusões dos dados. Não pensar, vou construir uma barra, vou construir uma linha, vou construir um mapa de calor. Não! Eu não sou especialista em melhores práticas visuais. Eu preciso que a plataforma me dê um empurrãozinho, é o que ela faz, para eu gastar o meu fluxo mental, meu córtex visual que fica aqui atrás, interpretando os dados e extraindo conclusões. Poxa, eu tenho picos e vales porque eu tenho no dezembro, Natal, porque eu tenho Black Friday, porque eu tenho sazonalidade. Puta, eu nem sabia que eu tinha uma sazonalidade. Olha que interessante. Como é que eu vou pegar a sazonalidade nesse tipo de gráfico? De planilha seca, que eu falo, uma planilha dura, né?
Aí eu vou convidar as mulheres, e não tem como negar, gente, as mulheres são uma raça superior. Vocês são rainhas, tá? Deficiência visual de cor, tá? Existem vários tipos de daltonismo. A gente acha que só existe um, existem vários tipos de deficiência visual, tá? Nós, homens, vamos conseguir enxergar o primeiro e o último. A visão normal e tritanopia. Eu, por exemplo, não tenho a menor ideia de que números são esses do centro. Deuteranopia e protanopia. 1 em cada 12 homens não consegue enxergar. Os do meio, eu não consigo. Isso acontece em uma entre 200 mulheres. Então, mulheres, por favor, nos ajudem a dizer quais são esses números que estão ao centro do deuteranopia e protanopia. Por favor. Vamos ver se até as mulheres concordam ou não. Os homens podem tentar também. No chat, por favor. 21, ó, Daniela, boa. Júlia, 21. Júlia falou 6. Júlia, 21 é 6. Daniela falou 8. Ó, o da esquerda é 21. Por unanimidade. E o outro, o que é 8? O que vocês falarem, meninas, para mim vale, porque eu não consigo ver nada. Olha só. 4, Jonathan. 4, cara. Jonathan, não, né? Ó, o Michel tá indo na mulherada, é 28. 4 não, né? Bom, os das pontas são 74. Um é 21 e o outro eu nem sei qual que é, cara. Eu não consigo enxergar aqui. Mas o que vocês me falarem, não estou vendo a de 76. Como você está vendo 76 aí? Direita está vendo 76? Eu estou brincando. É 21 e é 6, tá? E qual que é a reflexão aqui, gente? A reflexão é o seguinte. Eu falei um pouco disso antes e vou reforçar agora. Se eu não conheço a audiência, como que eu vou usar cores aleatórias? Eu não estou sendo inclusivo quando eu uso cores aleatórias. Então, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de neurociência visual para que eu possa conhecer as deficiências de cores que existem na sociedade, os padrões de deficiência, e eu possa escolher, ou que eu possa ser oferecido cores que eu tenha uma máxima inclusão das pessoas. Tem um cara no nosso time de pré-vendas que eu gerencio, que ele é daltônico. Então, a gente testa muito nele as coisas. Só que ele tem um nível de daltonismo que ele não enxerga o vermelho e laranja. Então, a gente tem que escolher, quando vai fazer gráficos de performance de time, cores, as paletas democráticas ali, que não tenham essas cores, tá? Isso eu não conheço as pessoas, tá? Então, isso aqui é uma brincadeira. Ó, tá no inglês, mas se você não consegue ver o número, é porque você tem algum tipo de sintoma. Então, isso para quem gosta de computação e os nerds, né? E eu me coloco um pouco nessa população. Então, se você não consegue enxergar esse aqui, é porque você tem que comprar um outro computador, ou um outro periférico, ou memória, ou placa de vídeo, alguma coisa para o seu videogame, tá? Então, propositalmente, aqui não tem nada, não tem nenhuma deficiência visual aqui. E se você consegue ver o 7, você está cansado, o 13, você precisa de um drink, se você está chateado, é o 9, se você vai ficar louco, é o 8, mas aqui não tem nada. Então, todos que não conseguem ver aqui, é porque precisa comprar mais uma peça de computador. E aí, algumas percepções de cores, né? Assim, eu bato o olho nesse slide e eu vejo cores de cinza distintas, né? Então, se eu for usar um dashboard com a cor cinza, eu tenho que tomar muito cuidado. Primeiro que o cinza, ele limpa a nossa memória, né? O cinza é uma cor muito usada nos filmes para limpar a sua memória de curto prazo. Cinza é uma cor ruim, Piotr? Não, cinza é uma cor muito legal. Mas se você usar ela assim, você vai induzir a audiência a achar que tem um degradê de cores aqui, ó. Que esse cinza aqui é mais escuro que esse aqui, ó. E, na verdade, ele é exatamente igual. Percebe que eu peguei cada um deles quando eu vi esse slide e coloquei do lado, porque eu não acreditava que era. Por quê? Porque o fundo te leva a entender que esses 4 quadradinhos são cinzas de cor distinta, tá? E eu provo para vocês que eles são exatamente iguais. O fundo nos leva até essa percepção equivocada. Então, se você for desenvolver um relatório, um dashboard, um painel,
que você use esse tipo de armadilha, você vai induzir a audiência a uma conclusão errada. E vai cair naquela regra dos 5 segundos. Ó, o L. Gutierrez falou o seguinte, mesma história do vestido azul e preto. Ah, aquele que teve há anos atrás, o branco e dourado. Mesma coisa, que é o degradê de cores. É um meme antigaço. Quem consegue ver o branco, o dourado, que cor que é essa? A mesma coisa. Obrigado por ter lembrado isso. E qual é mais escuro, né? O A ou o B? Aí eu gosto de perguntar isso, eu acho interessante. Ah, porque o B é mais brilhante e mais escuro. A Daniela falou que o B é o mais escuro. L. Gutierrez também. Mas por que ele é mais escuro? Porque ele é mais brilhante? Eu não falei qual que é mais brilhante, eu falei qual é mais escuro. E se o opaco for mais escuro? Só porque não é brilhante. A Tati também acha que é o B. Bom, então as meninas estão com a razão sempre. Eu vou para as meninas. Pedro também achou que é o B. Mas porque é mais brilhante ou porque é mais opaco? Difícil, né? Então, a gente usa muito atributos de pré-atenção. Então, a Tableau desenvolveu e patenteou um algoritmo que ela olha os dados por trás, e nem quero fazer propaganda do Tableau, mas é só para explicar mais ou menos como que funciona a coisa. A plataforma olha os dados por trás, e quando você manipula arrastando e soltando, ele te traz a melhor forma de visualização, para que você não interrompa seu fluxo mental. Então, exemplo, você arrasta lá cidades, vendas de cidades, ou caso de Covid por cidade, ele não vai trazer uma tabela, ele vai trazer um mapa geográfico com os estados com cores distintas, mostrando qual estado tem mais casos de Covid e outros menos. Porque a melhor prática visual diz que coordenadas geográficas, um mapa é a melhor forma de visualização do que enxergar isso em tabelas. Então, ele olha os dados por trás, e quando você for escolher e chegar aquele dado, ele te sugere a melhor prática visual. Por quê? Para que não interrompa seu fluxo mental. Tá? Diagrama de Gutenberg. Já deu uma palhinha lá atrás? Então, assim, todo mundo, quando for desenvolver um dashboard, tem que levar em conta o diagrama de Gutenberg. Esse carinha inventou o seguinte, e é só ocidental, porque é leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, o nosso eixo de orientação tem essa área visual primária, e por gravidade de leitura, é assim que a gente lê, ele vai caindo até uma área terminal. Então, tudo que você quiser colocar que é interessante, que você quer chamar a atenção da audiência, coloca nessa área de cima até aqui embaixo. Aqui é uma área de fluxo fraco. O que eu faço? Eu ponho uma figura aqui. Eu nem ponho dado. Eu ponho uma figura, eu ponho alguma coisa que deixa o dashboard mais legalzão, mais colorido, trazer um pouco de storytelling, né? Eu coloco uma figura exatamente ali. Porque eu sei que aqui é uma área de fluxo fraco de atenção. Quem tiver que olhar o meu dashboard sem eu ter que explicar, vai olhar de cima para baixo nessa gravidade de leitura. Então, sempre usem em qualquer PowerPoint, painel, dashboard, relatório, sempre essa região aqui, ó, tá? Como uma área de gravidade de leitura e área visual. É justamente o que o Google faz, né? Nesse caso, até o Facebook, tá? Esquerda para direita, cima para baixo. Essa é a sua gravidade de leitura aqui. Deixa eu mudar um pouco de assunto e falar de um caso super interessante. A Netflix é um cliente da Tableau e como os caras usam os dados para nos conhecer, né? Isso aqui é super interessante. Então, por exemplo, eles conhecem o que você vê, que horas você assiste, como você procura, qual dispositivo você usa, em que ponto do filme você pausa ou avança, por que você só assistiu o primeiro episódio daquela série e quem são os seus atores favoritos. Olha que interessante. O Netflix descobriu que leva entre 60 e 90 segundos para capturar a atenção do usuário antes que a gente desista e vá fazer outra coisa. Isso está acontecendo cada vez mais. Então, assim, você fica lá pesquisando e se ele não te capturar nesse período, a chance de você desistir para fazer outra coisa é muito grande. De você ir para o Prime, para o Disney Plus, ou pelos trocentos tipos de streams que tem hoje. Eles descobriram isso. Cada um de nós leva, em média, 1,8 segundo para decidir se quer ou não ver um determinado título. Então, esse é o nosso tempo. Você bate o olho ali no título, você leva quase 2 segundos para decidir quero ou não quero assistir. Então,
Eles desenvolveram o nosso cérebro consegue processar imagens em mais ou menos 13 milissegundos. E eles descobriram que essas imagens influenciam na decisão de assistir ou não algo. E, de novo, você demora 13 milissegundos para identificar alguma coisa visual e 1,8 segundos para decidir quero ou não quero. E também é responsável por 82% de tempo gasto pesquisando na plataforma. Por isso que eles colocam assim, bombando hoje na rede, surpreenda-me. Eles estão te jogando sugestões para que você fique preso na plataforma. Para o Netflix, quanto mais tempo você ficar na plataforma, melhor. Tá? Aí os caras desenvolveram um algoritmo que usa estatísticas de cores, emoções, personagens e palavras nas fotos para influenciar a nossa capacidade de decisão. Olha que interessante. Criaram uma senhora arquitetura, tá? Uma arquitetura gigantesca de análise de dados, que tem tabuleiro aqui no final, ó. Então, eles visualizam toda essa estrutura e estratégia de dados lá na Tableau. Então, olha que interessante. Emoções complexas. Rostos causam um efeito magnético. Então, eles descobriram que de todos esses títulos aqui, esse aqui embaixo, tá? Porque tem rostos, são os que mais nos estimulam a aceitar assistir esse título aqui. Rostos. Rostos causam efeito magnético. Por outro lado, descobriram também que os vilões são mais atraentes. Quando você coloca um vilão numa capa, nós temos muito mais propensão a escolher aquele título. Então, esses dois aqui de cima são títulos que são muito mais frequentes de serem assistidos. Porque o quê? Tem vilão. Ah, Piotr, a gente gosta do mocinho? Não. A gente gosta dos vilões, gosta dos malvados. E atores de preferência. Então, se eu gosto da Uma Thurman, ela fez Kill Bill, todos os títulos que aparecem que tem Uma Thurman vão aparecer ela na frente. Sobretudo Pulp Fiction. Se eu gosto de John Travolta, todas as minhas capas de títulos vão aparecer ele, inclusive Pulp Fiction. Então, olha só, são duas capas diferentes com meus atores e atrizes preferidos. Se eu gosto de Uma Thurman, ela aparece na frente. Se eu gosto de John Travolta, porque eu assisto muito filmes que tem John Travolta, ou pesquiso por atores no Netflix, ele já me faz uma filtragem, porque ele sabe que eu gosto do ator. Então, ele já me traz uma capa de título que tem a minha preferência customizada. Olha que interessante como os dados nos levam a conclusões, que o André Piotr gosta de John Travolta, então vamos sugerir filmes, não só que tem o John Travolta no filme, mas que tem ele na capa, porque eu visualmente vou ter uma situação agradável, de sintonia com aquilo, e já vou assistir. Eles também pesquisam as nossas preferências por mídias sociais, então isso ajuda muito a alimentar nosso perfil comportamental, e uma abordagem regional. Isso que eu achei bem interessante. Então, eles têm capas diferentes para países diferentes. Ó. O nosso, para essa Sense8 aqui, é essa aqui, ó, essa capa aqui, no nosso país, tem uma aceitação melhor, por uma amostragem que eles fizeram. Eles fazem a amostragem sempre, tá? Isso aqui é uma coisa meio viva, tá? Então, isso aqui, super interessante de como que o Netflix usa os dados para melhor conhecer as nossas preferências, nosso perfil comportamental, tá? E nos sugerir novos títulos. Aí a pergunta que vem sempre aqui, poxa, mas isso aqui é em tempo real? Tem muita coisa que não é em tempo real. Porque quando você assiste um filme de 1h30, Netflix tem 1h30 para processar o seu dado e já melhorar o algoritmo para a próxima vez. Então, nem tudo precisa ser em tempo real. A gente tem, às vezes, a falsa impressão de que, não, mas eles estão olhando isso aqui em tempo real. Não. Você assiste uma série de meia hora, 40 minutos, esse é o tempo de processamento que a Netflix tem para quando você imediatamente sair ou terminar aquela série, ou aquele capítulo, aquele filme, ele já ter uma nova sugestão para você baseada no seu último comportamento, seu comportamento prévio. E olhando os dashboards de Tableau, aqui tem alguns exemplos que é um cliente público nosso, obviamente que eles permitem a divulgação, que os times utilizam internamente. Eu achei muito interessante que eles têm um dashboard que eles escolhem o tipo de formato da fonte de texto que eles vão colocar em cada um dos títulos. Até isso influencia na nossa forma de escolha. As fontes das palavras que estão escritas na capa do título influencia a nossa escolha. Regional, cultural, demográfica, por gênero, tá?
Aqui uma série de informações sobre em tempo real. Os dois aqui são em tempo real, ou seja, quais são os títulos que estão mais sendo vistos agora. Aí você pode filtrar por gênero, por país, por região, por uma série de situações, porque eles também querem ter uma visão em tempo real de comportamento da plataforma. Tem vários tipos de análise, vários tipos de painéis do Netflix. Eu trouxe só 3 aqui que eu achei mais interessante. No fundo, cara, ganha corrida quem tiver as melhores informações e que saiba o que fazer com elas. De novo, eu tenho trilhões de dados numa base de dados. Se eu não consigo extrair insights ou conclusões, isso aqui, ó, não serve para nada. E se eu tenho tudo isso numa planilha, também não serve para nada. Dados precisam virar informação. Informação precisa virar conclusão, e conclusão tem que virar ação. Se você não tem uma ação sobre os dados, não está fazendo nada. Eu vou repetir. Os dados têm que gerar uma informação. Da informação, eu preciso ter conclusão. E da conclusão, tem que me gerar uma ação. Uma ação sobre os dados. Não podemos esquecer que a informação e conclusão está aqui no meio. Se eu não consigo extrair a informação dos dados e concluir alguma coisa, eu não consigo agir de forma alguma, ou eu vou agir de forma incorreta. Porque em não conseguindo extrair dados, informação dos dados, muito menos conclusão, eu vou agir baseado em intuição, em sentimento, em percepção, que, claro que ajuda. Mas o mercado de dados é tão dinâmico que uma coisa que você tinha como regra, como dogma, há semanas atrás, já não funciona para frente. O mercado de dados é muito dinâmico. Então, assim, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até lá. A expressão americana, what brought us here will not bring us there. O que nos trouxe aqui não vai nos levar lá. E os dados revelam isso. O comportamento dos dados nos revela a tomar decisões, mudar rota de decisões, porque os dados me revelam que mudou tudo, mudou o jogo. E quanto antes eu descobrir isso, muito mais rápido. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui eu busquei na nossa comunidade pública, chama public.tableau.com. É uma comunidade pública, é uma comunidade onde o pessoal de dados é apaixonado, são clientes, são estudantes, tem de todo tipo de pessoas lá. É aberto, é público, é super democrático, inclusive. E o pessoal faz dashboards, então, public.tableau.com. Deixa eu colocar aqui no chat rapidinho, ó. Public. Não precisa ir lá agora, hein? Daqui a pouco. Public.tableau.com é grátis. Tem uma série de dashboards que a gente usa como fonte de inspiração. Na verdade, eu chamo de roubar com estilo, né? Porque tudo que está ali você pode pegar e usar para si e mudar as cores. Mas eu chamo como fonte de inspiração. Então, alguém fez um dashboard aqui no Tableau sobre o preço da gasolina. Então, quem disse que o preço da gasolina no Brasil é a mais cara do mundo? Não é. Tem países muito mais caros do que a gente. Sobretudo na Europa. E aqui uma visão, até uma visão elegante de mapa, onde você tem os principais estados aqui, com umas cores, onde são os estados que têm o preço da gasolina mais caro. Um mapa não precisa ser necessariamente um mapa geográfico. Pode ser um mapa dessa forma aqui, chama de colmeia. Para quem viu a série, tá? O Round 6, olha só, alguém gastou tempo, né? Não vou falar perdeu, mas investiu tempo criando. Tem uns capítulos ali que o bonequinho grita batatinha 2, 3, e as pessoas vão morrendo, né? Então ele fez o mapeamento de onde essas pessoas estão, onde elas morreram e quantas sobreviveram. Então, olha que interessante. Isso aqui foi feito no Tableau. Aqui fizeram o ciclo da influência. Então, você tem as semanas dos meses, aqui você tem as estações do ano e você tem os períodos onde você tem maior incidência de influenza, tá? Notadamente aqui no inverno e nas primeiras semanas de outono. Então, você consegue criar um calendário vacinal nas semanas corretas, onde historicamente se tem uma alta quantidade de infecção por influenza. Então, você usa os dados para tomar uma decisão. Ou você pode também descobrir qual é o ingrediente ou a comida favorita dos americanos no Thanksgiving. Então, a maioria deles prefere o peru de Natal. E por aí vai. O gosto do americano, até para os restaurantes poderem se preparar. Os produtores poderem se preparar. Todo mundo se prepara, de acordo com o perfil comportamental de gostos do Thanksgiving. Aqui uma visão dos principais imóveis disponíveis
no centro de Moscou. Tem nada a ver com o restante, mas é um dashboard importante para quem está olhando o perfil imobiliário, comportamento imobiliário. Quais são os imóveis disponíveis no centro de Moscou? É um dashboard também. Assim como o calendário astronômico, assim como esse aqui eu gosto bastante. Isso aqui são grupos de salvamento de tartarugas nas ilhas gregas. Então, você olha aqui, ó, por esse mapa de calor, você tem aqui as regiões onde elas mais procriam, então, onde tem que se criar uma proteção, áreas de proteção permanente, que eles chamam. Isso aqui é um dashboard, uma camada visual muito legal, e que conta uma história, e que você vai lendo aqui, vai compreendendo e visualmente vai enxergando as áreas de proteção ambiental. A mesma coisa com o uso consultivo de água no Brasil. Como que é o uso da água nas 5 principais regiões e nos respectivos estados? Por irrigação, por indústria, por mineração, qual que é a região do país que tem mais uso por abastecimento, aqui nas grandes metrópoles, tá? Você bate o olho e vê que na região sudeste aqui, São Paulo, é muito urbano, tá? Minas Gerais já é muito uso de irrigação, tá? E o amarelinho aqui são as termoelétricas, que é lá no Pará, tudo amarelinho. Então, olha que gráfico interessante. As cores nos ajudam a enxergar as informações e você vai extraindo as suas conclusões. A mesma coisa com a discografia dos Beatles. Esse dashboard é bem legal. Ele fala de toda... Eu convido vocês a conhecer lá no public.tableau.com, coloca Beatles, vai aparecer vários, mas esse aqui é um que está na primeira página, que é toda a discografia dos Beatles. Então, alguém que ama muito Beatles criou toda a discografia, ano por ano, as palavras mais faladas nas músicas. Aí você clica ali, você consegue ver a letra da música e se você dá um play, você ouve a música. Então, eles chamam via uma API, o Spotify, e você ouve a música ali. Então, olha que interessante. Toda a discografia, nem parece que é um dashboard, mas é um dashboard. Uma camada visual que é convidativa. Você vai interagindo ali, são todos filtros, né? E você vai conseguindo descer aqui. E tá até aqui no finalzinho, até dando um screenshot da tela. Isso aqui você clica e você ouve a música. Todas as músicas da discografia dos Beatles estão aqui, tá? E com uma série de informações super interessantes. E aí, então, Senna. Então, quando a gente fala de usar emoção através dos dados, é difícil a gente não ativar a nossa amígdala, nosso sistema límbico aqui, com um dashboard do Ayrton Senna, que foi um herói aí, e até hoje super reconhecido pela trajetória no esporte da Fórmula 1 que ele teve. Então, note, olha que interessante, quem desenvolveu esse dashboard desenvolveu com as melhores práticas visuais, porque ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, e aqui, como uma área de pouco fluxo visual, colocaram uma imagem impactante, que no fundo age como o contrário, ele força você a olhar uma área que naturalmente a gente não veria. Então, olha que interessante, ele conta uma história, aí você vai clicando e vai descendo, ele conta toda a trajetória do Senna. Esse aqui é sensacional, esse dashboard aqui, tá? E até por filantropia. A gente tem uma área muito forte dentro da Taboola Salesforce, que é uma área de filantropia, né? E a gente usa em situações para ajudar as populações e assim as pessoas. Esse é um caso interessante de redução dos casos de malária na Zâmbia, tá? Ali na África, perto do Zimbábue. Que só um dashboard, esse dashboard nem lindo, tá? Mas só usando esse tipo de visualização aqui geográfica, eles fizeram um mapeamento das áreas de alta concentração de malária para que conseguisse ter uma logística de sucesso. Poxa, Piotr, mas como assim? Lá na Zâmbia, gente, não tem estrada, não tem aeroporto, não é tudo pavimentado. Então, a estratégia para você chegar num vilarejo, ela tem que ser muito estratégica, porque depois de dias, você tem que atingir o máximo número de pessoas, até porque a vacina e o tratamento, ele é perecível. Então, quando você olha um dashboard que tem aqui um mapa de calor com cores, né, por alta concentração de casos de malária, você maximiza a logística, ou seja, você vai primeiro em regiões de alta concentração e densidade de casos, e você mitiga essas regiões e tende a não ter uma disseminação maior da malária. Então, olha como os dados ajudam governos a diminuírem mortes por malária, ou incidência da malária. A gente usou muito isso também com Covid. Então, tomar melhores decisões sobre a logística de vacinação. Então, o vacinômetro aqui do estado de São Paulo, que foi todo feito baseado em Tableau,
e ajudou os governantes a fazer uma melhor política pública de combate à Covid. Conhecendo primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, vai ter 20ª dose agora, por município, por região, por bairro, para que a Secretaria da Saúde, as secretarias de saúde, né, conseguisse ter uma logística efetiva de envio de vacinas. Faltou em muito lugar, poderia ter sido muito pior, graças a uma visão dos dados, uma camada visual que se permite tomar decisões em tempo real. Então, melhores decisões sobre estratégia de combate do Covid. E outros exemplos aqui, né? Trouxe aqui exemplos de, aí voltando para os negócios um pouco, análise de churn. Então, assim, eu quero perder menos clientes. Então, tem um negócio aqui, eu tenho meus clientes, a minha base de clientes, eu quero olhar por gênero, masculino e feminino, tem vários gêneros, obviamente, aqui deu uma super simplificada, o risco de churn, que idade que eles têm, se tem que tipo de serviço que eles têm, quem são as pessoas, quem são os meus clientes, vou começar a ligar para esses caras, vou começar a oferecer um voucher, vou fazer uma campanha de retenção de clientes, tá? Aqui do lado eu tenho um pouco de propensão, então eu olho os dados, o que os dados me revelam, e tem um algoritmo matemático que por trás me fala o seguinte, espera um pouquinho, os contratos são mensais e clientes que têm até um ano como cliente querem trocar o seu serviço, é muito ruim. Então, baseado nos dados, ele sugere uma série de recomendações, porque nem tudo a gente enxerga nos dados. Muitas vezes, com a quantidade massiva de dados que nós temos hoje, gente, é como se fosse um iceberg. A gente consegue enxergar visualmente o que está em cima da água. O que está submerso é um mundo à parte. Eu preciso de uma ajuda da matemática, dos algoritmos matemáticos, para me ajudar a identificar padrões de comportamentos que eu sozinho não consigo descobrir. Aí vem o que a gente chama de inteligência artificial. Alguns algoritmos nos ajudam a responder perguntas de negócio, nesse caso aqui é melhores decisões sobre a retenção de clientes, tá? E um outro exemplo, último exemplo aqui, que é um dashboard super comum, que tem uma camada geográfica. De novo, melhor prática visual para dados geográficos é o mapa, onde eu bato o olho e vejo que São Paulo está mais escuro, ou seja, tem uma concentração maior de vendas, depois vem aqui Minas Gerais, depois vem Goiás, depois vem o Pará e por aí vai. Mas note que o azul é uma cor neutra. Você vai ver um estado que vende muito ou que vende pouco, com vermelho, você vai ter uma outra conotação. Aqui a gente escolheu as paletas que são padrões, azul, tá? E que, de novo, tende a ser uma paleta democrática e inclusiva. E uma série de informações que me levam a tomar decisões, tá? De novo, melhores decisões sobre a propensão de compra. Ufa, 1 hora aqui, falando. Esse assunto que eu sou super fã, super apaixonado por falar de dados, teria assunto para falar até o final da nossa sessão de hoje. Mas esse era o nosso objetivo, gente, era contar um pouquinho a prática de ciência de dados, usando um pouco da neurociência, mostrando como a plataforma nos ajuda a chegar a conclusões. Muita coisa que tinha por trás tem Tableau. Objetivamente não é mostrar tanto o Tableau, mas mostrar o quanto a gente precisa extrair conclusões através dos dados. Essa era a nossa missão aqui. Queria abrir para perguntas, queria deixar um espaço para o Roberto e para o Paulo, ou se a gente já vai para o Paulo direto ali, a gente fica aqui para responder perguntas ao final. E eu agradeço demais o tempo de vocês, espero que tenha sido interessante o conteúdo que nós apresentamos, e convidamos vocês a comentar e conversar com a gente ao final da sessão. Obrigado, gente. André, muito legal sua apresentação, eu adorei. Você é muito didático e traz informações muito ricas para nós. Das perguntas que apareceram no chat, eu acho que você respondeu, não apareceram muitas, mas tem uma que talvez valesse a pena, eu acho que rapidamente você vai fazer a resposta ao Fernando. Ele pergunta se idiomas como o hebraico, que você lê da direita para a esquerda, aquela lógica de mapas de calor, lugares estratégicos, né? Você colocar informação, são as mesmas ou se mudam? Não são, muda tudo. Muda tudo. Assim como o alfabeto cirílico muda muita coisa, os russos ali, o leste europeu, e os asiáticos mudam completamente, e arábico pior ainda. Tá? O que eu mostrei para vocês é ocidental. Esquerda para direita, de cima para baixo. A Maria está perguntando se tem algum link do curso da Tableau desde o básico. Não sei se vocês dão curso, mas eu queria dizer que a Fundação tem uma parceria com a
Tableau, e a gente vai nos cursos que a gente vai já está oferecendo, inclusive, a Tableau vai ser uma plataforma que vai ser utilizada, mas não para ensinar Tableau, né? Mas sim para usar a Tableau para resolver problemas, né? Mas, André, se quiser também responder, fica à vontade. Eu gosto, gente, do YouTube. YouTube tem dezenas de canais, eu coloco Tableau básico, Tableau iniciante ali na busca, ele te traz uma série de vídeos curtinhos, vídeos grandes, vídeos curtinhos, onde você vai aprender a manipular com a Tableau, tá? Então, é de graça, indolor, e, obviamente, junto com a fundação, acho que dá para sair do zero ali rapidamente. Legal. Mais alguma pergunta para o André? Senão a gente passa para o Paulo. E no final a gente pode abrir de novo, né? Acho que vai ter mais tempo para a gente fazer algumas perguntas. Eu queria passar a palavra para o Paulo Seixas. Como eu falei, ele é uma pessoa com muita experiência em trabalhar com empresas na solução, né, de processo de visualização de dados, que é o nosso tema de hoje, análise e visualização de dados. Paulo, muito obrigado. Se você quiser fazer uma rápida apresentação sua, complementando o que eu fiz, fica à vontade, a palavra é sua. Tá bom. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo convite, pelo bate-papo aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Contando um pouquinho, eu trabalho com dados há 23 anos, né? E foi muito legal que o Piotr comentou, né? Ele trabalhou toda a parte de visualização, da história com dados, do design, como é que eu uso neurociência com dados para que a gente consiga fazer uma comunicação que seja mais efetiva. E tem uma frase que acho que fecha e vincula exatamente com o que eu vou falar. Nós temos que comunicar, é super importante a gente conseguir comunicar da melhor forma, mas só o dado comunicado não adianta, né? Se o dado não for transformado numa ação e essa ação gerar um resultado, o nosso objetivo como comunicadores de dados, como profissionais de dados, ele acaba não sendo completo. O grande foco que eu tenho é conseguir contar uma história com dados e que o meu a pessoa que vai receber a minha comunicação entenda essa história e tome uma ação, tome aquela ação que eu gostaria que ele tomasse com esse dado, que ele consiga aprender com aquilo e tomar a ação necessária. É o mesmo caso, eu comparo até pegando o exemplo que ele deu do Senna. O Senna sabia ler o carro, ele sabia ler os dados do carro. Quem já viu aqueles documentários sobre o Senna, falam que o Ron Dennis fala que o Senna enchia o saco dele, que ele ligava toda hora para falar, não, mas percebi isso do carro, eu percebi aquilo do carro, eu percebi não sei o quê. Ele traduzia isso numa forma diferente de guiar. Quem está acompanhando agora, por exemplo, o campeonato atual da Fórmula 1, dados não faltam. Se você pegar, por exemplo, o Ricardo e o Norris está sempre na frente do Ricardo, o Ricardo tem todos os dados para pegar aquilo. Como é que ele não está transformando isso numa pilotagem melhor? Eles passam para ele exatamente o momento que ele tem que entrar na curva. E esse é o nosso ponto. Eu tenho que realmente conseguir transformar esse dado numa ação que a gente consiga gerar o resultado que a gente tem. Eu vou contar alguns casos aqui. Primeiro, eu vou contar um caso que não deu certo para vocês entenderem a importância disso, né? Nós trabalhamos com uma rede de planos de saúde de hospitais e eles tinham um objetivo que era melhorar o atendimento no hospital. E apesar da nossa insistência, né, do processo, não adianta a gente colocar muita informação, nós acabamos com um dashboard com 65 indicadores. Só que esse dashboard era para o pessoal do atendimento do pronto-socorro. Eles tinham que olhar aquilo, bater o olho e saber o que eles têm que fazer. Mas no pronto-socorro, né, qual que é a capacidade dele parar e analisar 65 indicadores? Ele tem que saber os indicadores chaves, que são fila, urgências, tem que ter 3, 4 indicadores que ele bateu o olho e consegue atuar em cima na hora, ele consegue pegar aquela informação e atuar em cima na hora. E esse é o grande ponto. Para que a gente consiga transformar uma informação em ação, toda a parte da comunicação é fundamental, mas eu tenho que entender a realidade do público, da pessoa que vai ler e transformar aquilo em ação. Eu tenho que conhecê-lo a fundo para saber, afinal, o que eu vou contar e onde eu vou contar. Tem um projeto atual nosso, que é de uma indústria, né, diferente, o público, que o objetivo deles é aumentar a produtividade na planta. E eu não quero aumentar a produtividade no final do mês, saber, bom, o que aconteceu, o que foi. Eu quero aumentar a produtividade agora. Eu quero acompanhar dia a dia. Então, nós tínhamos 8 grandes problemas ou pontos de produtividade que a gente podia atacar. Desses 8, nós vimos que 4, o gestor da planta, o coordenador da produção na hora, ele conseguia trabalhar naquela ordem.
Então, a informação para eles, já que o objetivo era para este produtor, né, para este operador do processo produtivo, então, das 8 informações, só 4 eram importantes, porque ele só conseguia atuar em cima dessas 4. Então, diferente do hospital onde nós colocamos 65, aqui nessa indústria nós conseguimos focar, olha, pessoal, eu preciso focar em 4 informações, essas informações que ele vai conseguir transformar em ação. As outras 4, no total de 8, a gente analisa depois no final do mês. E aí sim a pessoa responsável consegue atuar em cima daquilo. Deixa eu mostrar uma série de casos onde a gente vai exemplificando como é que a gente fez isso na prática. Por exemplo, não sei se vocês viram, esse final de semana na Folha saiu uma análise muito interessante do domingo, falando sobre o grande desafio de armazéns hoje. Então, você tem a Americanas.com, o Mercado Livre, todos disputando para ver quem consegue entregar o máximo possível em menos de um dia. E qual que é o grande desafio? Eu tenho um grande desafio que eu tenho que aumentar a produtividade desse armazém. Chegou o pedido, na hora eu tenho que pegar, tenho que conseguir selecionar esse pedido e entregar muito rápido. Nós tivemos um caso exatamente nesse sentido, que o nosso objetivo era reduzir o tempo de picking. Qual que era a grande vantagem do nosso caso? Que o nosso operador era um robô. Então, eu simplesmente gerava um algoritmo, passava para o robô e perfeito, o robô já entende a minha informação. Comunicação fácil e simples. Mas eu peguei esse exemplo aqui para pegar uma experiência que eu tive esse final de semana. Meu cunhado é americano e trabalha no Target, uma grande rede de supermercado no Target, do americano. E a função dele é exatamente receber essa lista de picking, ele vai na loja e pega esse produto. E foi muito engraçado porque o comentário dele falou, cara, eu recebo o roteiro, e o roteiro eu até imagino que ele faça sentido. Só que eles não sabem uma coisa, eu tenho que pegar parte dos produtos, está lá no fundo da loja, e parte dos produtos está na frente da loja. Só que toda vez que eu vou na frente da loja, como o Target está reduzindo o número de empregados, eu chego na frente, eu estou de uniforme, vem um cliente e me pede uma ajuda. Aí eu tenho que parar para atender o cliente e eu perco tempo. Então, o que seria o ideal? Cara, diminui o máximo possível o tempo na loja, pego tudo que eu preciso pegar atrás e eu só vou na loja rapidinho para pegar os produtos. Mas por que eles não sabem isso? Porque faltou o contato exatamente com o pessoal de loja. Entender qual que é o dia a dia deles. A informação está lá e eu tenho o melhor roteiro possível. Só que esse roteiro não está considerando a experiência desse usuário. Não está considerando a vivência que ele tem, o problema que ele tem, qual o desafio dele. Aí eu não consigo atingir o meu objetivo, que é entregar. No caso dele, ele tem um objetivo de 1h30 que ele tem que fazer cada pedido. Então, veja só, nós como comunicadores, como profissionais de dados, não adianta apenas eu fazer a melhor solução, a melhor comunicação. Eu tenho que entender a realidade do nosso cliente, daquele que vai usar esse dado. Em que momento que ele vai consumir isso? Como é que ele vai consumir? Que ferramental ele tem? Ele tem um tablet, ele tem um notebook, ele tem um celular. A partir dali, eu tenho que pensar minha solução a partir da realidade dele. Deixa eu mostrar um segundo exemplo para vocês. Nós já criamos várias soluções que nós demos um nome carinhoso de Waze de vendas. O que é isso? O vendedor, cara, não adianta eu chegar para o vendedor e falar, aqui estão todos os seus dados, todos os seus clientes, toda a margem de contribuição, não sei o quê. Você acha que o vendedor vai parar, a maior parte deles vai parar para fazer uma análise detalhada daquilo? O ideal é falar para ele, liga para tal cliente, vende para esse cliente esse produto hoje, porque é o cliente de maior propensão para comprar e é o cliente que vai gerar o maior resultado que a gente quer, que pode ser margem de contribuição, pode ser volume, pode ser cross-selling, pode ser o que seja. Agora, existem clientes e clientes. Existem vendedores e vendedores. Tem vendedor que vai estar lá dentro, ele vai fazer a venda dele por telefone. Então, para esse, não importa onde está o cliente, me importa o cliente de melhor propensão, por exemplo, para a margem de contribuição. E me importa passar, o mais adequado que eu tenho que passar, olha, qual que é o horário que eu encontro esse cara? Então, é 8 horas da manhã, liga às 8 horas da manhã. É às 9 horas da manhã, eu passo uma agenda, um horário onde ele vai conseguir encontrar aquele cliente de maior propensão. Agora, nós fizemos isso aqui, por exemplo, para clientes, para vendedores agrícolas. Então, esse cara tem uma rota. Então, o que eu tenho que passar para ele? Já que ele vai visitar o cliente no campo, eu tenho que pensar na venda dele, não só no cliente de maior propensão, mas ele tem que passar naquele cliente. Então, quais são os clientes de maior propensão na sua rota? Quanto tempo você dedica em cada cliente e o que você vai oferecer para cada um? Veja que a ferramenta, por mais que ela seja a mesma, de acordo com o perfil do meu cliente, eu tenho que pensar a minha solução
de uma forma completamente diferente. Eu tenho que ajustar isso de acordo com este perfil, de acordo com a utilização dele. E aí a própria ferramenta ela vai me dando informação de uso, quem está usando, o que está usando, por que está usando, como é que está trazendo o resultado, para que a gente possa corrigi-lo. Veja que o nosso trabalho ele vai além do processo simplesmente de entender o dado e traduzir o dado e contar uma história muito bem contada com o dado, mas eu tenho que conhecer profundamente o nosso cliente para que a gente consiga estruturar alguma coisa que este cliente realmente consuma e transforme aquele dado, aquela informação numa ação e efetivamente num resultado. Outro ponto importante, né? Outra solução que nós fizemos aqui. Nós tínhamos um desafio para em geral, empresas de bens de consumo, quando elas trabalham muito com varejo, um dos pontos chaves é ter um ponto de excelência no ponto de venda. Eu tenho o que eles chamam de foto de excelência. Eu tenho que ter meu produto na posição correta, no posicionamento correto, com toda a estrutura de marketing, né, de promocional correta, para que eu maximize a experiência do meu cliente. Quando o cliente chegar na loja, ele tem que encontrar meu produto, bater o olho, entender que meu produto é melhor que o outro, ele está mais barato que o outro, ou ele está com um preço acima porque ele tem uma qualidade muito maior para eu poder comprar. E outra, eu tenho que ter esse produto em estoque. Qual que é o grande desafio? O promotor de vendas ou o vendedor, dependendo da empresa, ele vai na loja, ele tem uma série de fatores para ver o que ele tem que fazer, o que ele tem que ajustar, como ele tem que colocar. Existe um conceito chamado planograma, que ele tem uma ordem do produto para colocar. Então, por exemplo, se é Coca-Cola, eu vou colocar a Coca normal, depois a Coca Zero, depois a Fanta Guaraná, depois a Fanta Laranja, sei lá qual que é a ordem correta, mas eu tenho uma ordem correta, eu tenho um espaço de prateleira correto. Então, Coca Zero tem que estar em 40% do meu espaço, a Coca normal em mais 30%, a Fanta em 10%, e assim vai. Por quê? Porque esta organização maximiza a minha venda. Agora, esse promotor, quantas lojas ele tem que visitar? Quanto tempo ele tem em cada loja? O que ele consegue fazer em cada loja? Vale a pena ele parar na primeira loja e fazer tudo e na última ele fazer rapidinho porque não dá tempo? Qual que é a loja mais importante? Então, tudo isso tem que entrar na nossa análise para que a gente consiga passar a informação correta e adequada para que ele maximize. Bom, essa primeira loja é uma loja pequena de baixo potencial, só foca nisso aqui. Essa segunda loja é a sua loja do dia, invista 4 horas nessa loja. Então, eu vou passar uma lista de itens muito maior. Veja o que eu tenho que conhecer do meu cliente para conseguir maximizar, inclusive, a minha comunicação com ele e maximizar o resultado na minha comunicação. Então, no caso, nesta solução, não só a gente tem que conhecer a loja, mas eu tenho que entender para aquele vendedor, para aquele promotor, qual que é a loja mais importante para passar uma solução que seja específica para ele, para que ele consiga maximizar o resultado dele. E outro ponto importante, pessoal, que o Piotr comentou, não é só trabalhar com a comunicação, mas eu também tenho que usar nesse ferramental todo, sempre que possível, tentar focar na emoção desse meu cliente, do meu público. Por exemplo, desse promotor, se ele é comissionado, por que não já mostrar para ele, olha, isso aqui vai aumentar em tantos % a tua venda. E vai aumentar em tantos % a tua comissão. Mostrar para ele que essa sugestão que a gente está dando está atacando um ponto específico que para ele é importante. Quer seja a comissão ou não. Estou citando um dos pontos que a gente pode achar como importante. Então, isso tudo, pessoal, que a gente tem que ir trabalhando em relação à comunicação. Só comunicar, só usar toda a parte de neurociência, de comunicação, de imagem, de design, isso é fundamental. Só que a gente também tem que entender a experiência do usuário. E quando a gente fala de user experience, não é só a experiência visual, né? Não é só a experiência da nossa solução, da nossa ferramenta em si, puxa, isso é bonito, isso é legal, estou usando as cores certas ou não. Mas eu tenho que entender o dia a dia dele. E no nosso caso, por exemplo, enquanto consultores de dados, isso significou em várias vezes a gente acompanhar esse cliente. Uma vez nós fizemos uma solução para uma empresa de distribuição de gás em caminhões. Os nossos consultores entraram no caminhão e foram lá vender, para que eles sentissem a experiência deste cliente, para que a partir dali a gente pudesse pensar numa solução que fosse adequada. Afinal, o que ele está fazendo? Como é que ele faz? Que tipo de acesso ele tem? Ele está guiando? O que eu posso passar para ele? Como é que posso? Qual que é o canal adequado? Até para que a gente pense como é que a gente tem que fazer. Agora, só isso é suficiente? Né? Só pensar naquele momento especificamente é suficiente?
De um lado, eu estou pensando no resultado que a gente tem que gerar. Excelente. Só que também é fundamental que eu pense em processos de aprendizado corporativo. Que a gente crie com esse ferramental de dados todo uma competência de uma organização que está sempre aprendendo. Que eu consiga, inclusive, entender, opa, as minhas premissas mudaram. Eu não posso ficar preso às premissas anteriores. Como é que a gente cria isso? Como é que eu crio soluções que me permitam aprender enquanto empresa? Olha que legal isso aqui. Aí a gente vai vendo que dados hoje, falei para vocês que eu trabalho com dados há 23 anos. 20 anos atrás, dado era uma tabela muito bem estruturadinha, e era isso que eu conseguia trabalhar. Hoje, dado é quase qualquer coisa. Tem um monte de coisa que a gente pode usar como dado. Por exemplo, voz, gravações. O que a gente usa a gravação como um processo de aprendizado aqui? Isso aqui, nós construímos um call center, onde eu gravo todas as vendas, gravo todas as ligações, não necessariamente todas geram vendas, e a partir das ligações eu faço uma análise da ligação com a efetividade da venda de acordo com o perfil do cliente. Com isso, eu crio um script e passo esse script para o vendedor. A partir do momento que eu identifiquei o perfil do cliente, identifiquei o perfil do produto, eu consigo passar para ele o script de maior chance de vendas. Para quê? Para que a gente vá com o tempo aprendendo e a gente vá trazendo o aprendizado dos melhores vendedores para todos os outros. Então, não é só... Veja, as ferramentas hoje analíticas, elas me permitem não apenas entender os dados, comunicá-los da melhor forma, transformar isso numa ação e num resultado, mas ele me permite criar processos de aprendizado dentro das organizações. Esse é um caso. Cada vez mais eu estou aprendendo com o meu processo, sem que esse processo tenha algumas preconceitos ou preconcepções que eu tenha. Eu consigo identificando os dados e vendo, opa, peraí, os padrões mudaram, o perfil do meu cliente mudou. E a partir daqui eu vou reconstruindo o perfil desse cliente. Eu vou reconstruindo a minha abordagem de atendimento desse cliente. Outro serviço semelhante, só que aqui a gente faz capturando dados em web. O que é isso? A gente pega, por exemplo, nós criamos robozinhos, onde eu pego dados de websites de concorrentes e eu vou acompanhando preço, produto, oferta. Aqui, como nesse caso, por exemplo, era de roupas. Então, eu pego o tamanho, eu sigo a mídia social de cada um desses varejistas, eu identifico qual que é o público-alvo, eu comparo, por exemplo, qual que é o perfil do modelo ou da modelo que eles estão usando para entender quem eles estão focando, e eu comparo isso com o tipo de roupa. Eu comparo o perfil dos seguidores para ver, peraí, mas os seguidores são os mesmos que eles estão usando como modelos? É o mesmo perfil? Há um descasamento desse perfil. E eu vou acompanhando essa mudança ao longo do tempo. Então, eu posso falar, não, meu preço é um preço top. De repente, não, opa, peraí, meu preço está descasado. Por que está descasado? Para que eu consiga aprender e me reposicionar. Para que eu consiga entender que o nosso mercado ele vai evoluindo e eu preciso ir acompanhando com isso. Eu não posso, como o Piotr comentou, eu não posso só atuar em cima de intuição, mas eu tenho que ir acompanhando e criando um processo de aprendizado dentro do nosso próprio modelo, do nosso próprio sistema. E claro que a gente não pode ficar fora disso, Eu não posso vender para os outros e não fazer entre nós. O que nós estamos trabalhando agora nos nossos cursos, que a gente vai trazer aqui nas nossas aulas dentro do curso da Vanzolini, é exatamente criar esse nosso processo de aprendizado dentro do curso. Porque qual que é o meu objetivo com o curso, Meu objetivo não é dar uma aula para passar conteúdo. Nosso objetivo é desenvolver as competências do aluno. E como é que eu acompanho isso? Primeiro, tem que ter muito claro quais são as competências que eu quero. Então, se vocês olharem hoje a descrição dos cursos, elas estão todas baseadas nas competências. O que eu quero que os alunos desenvolvam? E o que muda aqui no nosso processo? A avaliação que a gente usa não é para avaliar se o aluno passou, se não passou. Eu quero saber se o aluno está desenvolvendo essa competência ou não. Inclusive, para que eu possa mudar o curso, para que eu possa evoluir e transformar o curso durante a sua execução. Lembra o caso que eu falei da fábrica no início? Eu não quero chegar no final do mês e falar, putz, foi ruim esse módulo, A gente não passou nada. O pessoal não entendeu o que a gente passou. Eu quero que durante o curso, que eu tenha o que a gente chama aqui de cada módulo, um feedback daquele módulo ou submódulo, para entender, todo mundo pegou o conceito? E cada final de módulo, a gente vai fazer uma avaliação efetiva dessa competência. Se ela não foi, a gente tem que voltar nessa competência para que a gente seja efetivo nesse processo de formação. E é isso que eu chamo de um processo de aprendizado.
né? A gente criar sistemas de aprendizado que a gente consiga ir evoluindo com o tempo. Não é saber se foi errado ou não, mas que eu consiga retroalimentar aquilo no nosso processo de aprendizado corporativo. Então, fechando o nosso rápido bate-papo aqui, pessoal, para a gente poder entrar em perguntas e respostas aqui com vocês, qual que é o foco, né? O Piotr comentou muito sobre como é que eu uso visualização, como eu crio histórias com dados, como eu uso ferramentas de design, como eu uso neurociência para contar uma história melhor. E ele fechou comentando, não adianta só contar uma boa história, se ela não for transformada em ação, ela não gerou resultado. Então, a nossa comunicação ela não foi efetiva. E qual que é o grande ponto, né? O que a gente tem experimentado e vivenciado na prática? Para que a nossa comunicação seja efetiva, se transforme numa ação e essa ação gere resultado, eu preciso conhecer fundamentalmente esse meu cliente. Né? Quem vai receber a minha comunicação e quem vai ser o responsável pela ação. Para que eu consiga fazer uma comunicação que seja extremamente adequada à realidade dele e que essa experiência seja transformadora e gere o resultado que a gente quer. E mais do que isso, não é só essa experiência, mas que a gente crie com isso um processo de aprendizado corporativo que a gente consiga ir aumentando essa nossa capacidade de aprender ao longo do tempo. Tá bom? É isso, pessoal. Perguntas? Paulo, você então pode liberar aí as imagens? Isso, legal. Perguntas para André e o Paulo, da audiência. Bom, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, começando para o André. André, eu pergunto para você o seguinte: para usar o Tableau, precisa ser um designer? A pessoa, às vezes, o profissional, às vezes, ele não conhece o Tableau. Ele é um cara especialista em alguma área funcional, ele tem a sua competência em vendas, em finanças, em qualquer área. Para poder trabalhar com visualização de dados, ele precisa conhecer o Tableau e qual o grau de facilidade com que ele pode começar a trabalhar com essa ferramenta. Boa pergunta, Roberto. Assim, crianças, vou te responder com estatística, com dados, né? Crianças de 8 anos utilizam Tableau em escolas americanas. Assim como a gente utilizou lá atrás o Excel na nossa idade escolar. Não tinha Tableau, tinha só Excel. Então, assim, Tableau foi criado não pelo time de TI, que conhece programação, que é essencialmente técnico, mas sim pela área de negócio, advogados, médicos, jornalistas, pessoas de marketing, de vendas, professores, gente como a gente normal como a gente. Eu não conheço melhores práticas de visualização, eu não conheço as paletas de daltonismo, eu não sou um programadorismo, tampouco conheço matemática, tá? Então, a Tableau foi criada para gente como a gente, para facilitar o nosso entendimento e visualização de dados. Então, quando eu falava na minha apresentação ali, arrastar e soltar, é exatamente isso. O Tableau, você arrasta e solta muitos campos, né? Que são colunas, são nomes de colunas, país, quantidade de enfermidade do Covid, produto, subcategoria. Você vai arrastando e soltando e a plataforma te ajuda a você ter a melhor forma de visualização. Então, a resposta simples para a sua pergunta é: não precisa ser especialista, tem um monte de curso do YouTube ali, inclusive no nosso site também tem, tudo de graça, saindo do zero do Tableau para iniciantes, porque a proposta da plataforma é que seja para todo mundo. A gente fala muito de democratização dos dados. Como é que eu vou ser democrático com os dados se a plataforma exige uma semana de treinamento teórico em inglês? Então, é exatamente o contrário da nossa proposta. A plataforma é para todos, é democratizar. Tanto que a nossa missão principal, que foi criada 18 anos atrás, é ajudar as pessoas a ver e entender os dados. Esse é o nosso mantra. E que pessoas são essas? Todas as pessoas. Nós. Pessoas que não têm conhecimento técnico. Então, se eu tiver que gastar uma semana em sala de aula para aprender a usar Tableau, está tudo errado. Tá? A proposta é aprenda sozinho, ou com mínimo de capacitação no YouTube, por isso que eu estimulo que vá para o YouTube, é de graça, é rápido, são pílulas de conhecimento, e você já sai usando, já, arrasta e solta. Eu conheci o Tableau, curiosamente, num curso de MBA, onde uma das disciplinas utilizava Tableau para olhar os dados. A gente aprendeu ali na aula, que nem
que nem os seus alunos vão aprender na fundação. Aprender ali, em uma aula só, você já sai mexendo. O mínimo Tem uma de pergunta, preparação. acho que a Priscila pergunta sobre a utilização dessa plataforma gratuita, né? Você pode explicar um pouco como é que isso pode ser acessado? O Tableau Public, ali, ele é uma plataforma gratuita. Então, você consegue usar o Tableau de forma gratuita, de forma grátis, sem pagar nada, só que tudo que você vai publicar no Public, que é esse contexto de colaboração, de você poder colaborar com a comunidade. Então, essa é uma versão grátis, tá? Que nós temos que nós temos disponíveis aqui. Vou até aproveitar que o Jones falou o seguinte, mas e sobre as fórmulas? Elas podem dificultar um pouco? Jonas, a resposta é sim e não. Tá? Tem muita coisa que dá para você colocar de cálculos matemáticos. Né? Quando mais a gente entra em Machine Learning, cada vez mais a gente tem que convidar a matemática para as nossas visualizações. Então, você pode colocar fórmulas matemáticas ali dentro do Tableau que te ajuda a fazer cálculos matemáticos. Por exemplo, eu quero pegar o lucro e dividir por vendas, que é a famosa rentabilidade. Você faz um sobre o outro, ele já calcula e faz um cálculo dentro do dashboard. Tem que saber o mínimo de divisão, de fórmulas matemáticas e de sintaxe, mas ele te ajuda a fazer isso, tá? Você vai escrevendo ali, ele vai te ajudando. Então, nem difícil é. Claro, tem que talvez estudar um pouquinho mais a sintaxe ali. Não é uma linguagem de programação, muito pelo contrário. Você coloca ali a gente chama de campo calculado. Aí você arrasta, isso que eu acho legal. É uma equação matemática, uma fórmula que você arrasta os campos. Então, eu arrasto vendas, espaço, coloco uma barrinha de divisão, espaço, arrasto lucro, lucro, barrinha, arrasto vendas, e ele já cria para mim uma outra dimensão, que é rentabilidade, que é lucro sobre vendas. Então, praticamente, isso não tem que conhecer linguagem de programação, nada. Tá? Ele é mais simplificado. O site, o Alencar pede para você informar para eles, se o site do Tableau não pode ter acesso gratuito, é tableau.com, é isso? É, public.tableau. Aquele mesmo. Aquele mesmo. Ali você vai conseguir baixar. Tem o trial de 7 dias, né, que é para o ambiente corporativo, mas para o ambiente da comunidade, estudantil, a gente sugere que se use o public. Tem mais uma pergunta para o André, depois eu vou passar algumas perguntas para o Paulo. O Rateiro pergunta, faz um comentário dizendo que ele vê dashboards contendo uma quantidade muito grande de informações e o que acaba acarretando um dashboard muito poluído. Ele pergunta se existe alguma coisa mais concreta nesse sentido, por exemplo, uma quantidade máxima de informação por dashboard. Tem algum parâmetro assim, mais objetivo para avaliar a quantidade máxima de informação no dashboard? Ele falou tudo, Roberto. Assim, é um vício nosso das antigas, que um bom relatório tem que ter muita informação, senão ele é ruim. Então, jogo informação, relatório, dados sobrepostos, desconexos, porque isso é um relatório bom, isso é um relatório completo, né? Quanto mais dados, mais completo. Mentira, menos é mais. Quando a gente fala de contar histórias, o Paulo falou isso bem nos slides dele, menos é mais. Então, você cria um dashboard em camadas, como se fosse o Google Maps. Começa com o país, vai para o estado, vai para a cidade, vai para o bairro, vai para a rua. Isso em camadas. Então, respondendo a pergunta de forma simplista, se o seu dashboard está poluído, quebre ele em mais dashboards. Um link leva para o outro, que leva para o outro. Você vai contando uma história em páginas. Começa do macro e vai para o micro. Não coloque tudo junto. Tá? Não coloque tudo junto. Usa sempre a estratégia do celular. Não tem um parâmetro objetivo. Assim, objetivo, olha, sei lá, não tem como quantificar. Né? Depende muito, Roberto, depende muito da audiência, do dado, do que você quer mostrar, um dado temporal ao longo do tempo, um dado mais consolidado. A gente fala muito nos nossos treinamentos, dashboard executivo, então ele tem que ser mais limpo, um dashboard mais operacional, ele tem que trazer mais detalhes, porque ele quer falar da operação. Dashboards analíticos, você quer olhar o dado no nível de granularidade muito, muito alto. Então, assim, não tem uma regra definida. Tem. Se está muito dado, muito poluído, ele está ruim. Quebre o seu dashboard em camadas. No passado, um relatório bom era um relatório completo. Não é mais assim. E use a estratégia do scroll down. Nós estamos acostumados a descer
com o dedo, para olhar o que está embaixo. Já é cognitivo nosso já, porque o celular é assim, mídia social é assim, Google é assim. Então, você coloca em camadas, o macro em cima, dados consolidados, e você vai descendo na profundidade do dado. Vou passar uma pergunta para o Paulo, na verdade, duas. Primeiro, são perguntas distintas. O Fernando pergunta sobre o trabalho prévio à apresentação do resultado final. Foi algo que o Paulo, na verdade, falou bastante, né? Os cuidados a serem tomados sobre a coleta e a organização dos dados. Acho que o Paulo falou bastante sobre isso, mas talvez eu pudesse adicionar essa pergunta do Fernando. Se a análise, a visualização de dados pode ser utilizada e deve ser utilizada, não só no sentido de mostrar o relatório final, quanto foi a rentabilidade, as vendas, etc., mas como maneira de enriquecer o próprio processo de coleta e organização dos dados. Na verdade, a análise prévia ela é fundamental do que a gente estava comentando, né? Não é só analisar, eu preciso entender o processo em si, eu preciso entender as decisões, o objetivo que eu tenho dentro desse processo, quem são as pessoas responsáveis, como é que elas vão tomar a decisão e que decisão que elas vão tomar. E aí eu tenho que entender os dados, afinal, que dados estão, em que momento, qual que é a atualidade dos dados, esse dado está adequado no momento que eu preciso tomar a decisão. Então, aquele caso que eu estava comentando primeiro lá da indústria, tem dado que ele não está disponível naquele momento. Então, não adianta eu usar. Eu não vou ter ele, não é o operador lá da produção que vai ter esse dado, eu só vou ter esse dado no final do mês. Então, tudo isso eu tenho que analisar para pensar no meu processo decisório, pensar em quem vai tomar e pensar na minha solução de arquitetura. Né? Que base de dados eu vou usar, que solução de ETL? Teve gente que perguntou aqui se o Tableau tem uma solução de ETL. Depende do meu volume de dados. Né? A arquitetura hoje, pessoal, no passado, eu tinha uma arquitetura muito linear. Eu tinha um ETL, uma base e um front-end. Hoje, eu tenho vários ETLs, eu tenho várias bases, eu tenho vários front-ends, eu tenho vários algoritmos, eu tenho várias soluções de entrega. Né? Vocês viram que eu posso ter um front-end, eu posso ter um app, eu posso ter um website, eu posso mandar um sinal. Daqui a pouco até sinal de fumaça, mas assim, eu posso mandar vários sinais diferentes. Né? E a interação mais importante é passar essa mensagem. E onde vai estar esse dado, ele é muito diferente. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta pensando essa visão do todo. Qual que é o processo decisório que eu tenho? Que decisão que eu tenho que tomar? Quem vai tomar? Quando vai tomar? Com que informação? O que está disponível? Qual que é a atualidade desse dado? A partir dali, qual que é a arquitetura de dados que eu vou ter? Eu vou ter uma base, eu vou ter uma ferramenta de ETL, eu vou ter uma ferramenta de front-end, eu vou ter uma ferramenta analítica por trás, eu vou ter várias bases diferentes, eu vou ter vários pipelines de dados diferentes, eu tenho lá dado, por exemplo, que eu vou ter em streaming, eu tenho dado que eu vou pegar uma vez por mês, eu tenho dado que eu vou pegar diariamente. Então, tudo isso a gente tem que desenhar para chegar nessa conclusão. Tá? E aí, o papel do consultor ou do profissional de dados é fazer esse levantamento inteiro. Né? Eu preciso levantar para fazer uma solução que seja efetiva, que se transforme na ação, que se transforme no resultado que eu preciso. Paulo, tem uma pergunta do José, acho que tem um pouco a ver com isso que você está falando. Ele provavelmente trabalha numa empresa em que a gestão dá pouca importância análise de dados. Ele quer alguma dica de vocês dois, o Paulo passa a começar, depois o André, que dica você dá para ele que quer transformar a gestão de uma empresa cuja proprietários, quem está acima dele, ainda não vê a relevância e o valor da análise de dados. O que a gente tem feito, José, é um ótimo desafio. Um dos grandes desafios para implantar uma cultura analítica mesmo não é implantar uma solução, é implantar cultura, né? Esse é o maior desafio, esse é o grande ponto. Só que uma das coisas que é um grande argumento é mostrar o efeito do ponto de vista de resultado. O que eu posso gerar? Só que aí não é um relatório apenas que vai gerar isso aqui. Né? É criar uma cultura analítica da empresa, é repensar, por exemplo, quando a gente fala em transformação digital, né? Repensar esta cultura digital analítica, o que ela contribui para o meu negócio? Que tipo de competitividade ela pode trazer para o meu negócio? Que tipo de resultado ela pode trazer? E aí levar uma solução, uma ideia que consiga traduzir isso para eles da forma como eles entendem. Eu não estou falando aqui para implantar um relatório, implantar uma análise diferente. Eu estou falando em trazer uma competitividade nova
ou trazer um resultado novo. Aí as pessoas começam a ouvir um pouquinho mais. Mas o grande desafio que a gente tem nisso tudo é essa transformação cultural, é levar essa nova cultura. Tá? E aí, uma das alavancas melhores é conseguir mostrar que isso pode trazer um resultado efetivo para o negócio. André, você quer dar sua contribuição sobre a mesma pergunta? Tem algumas perguntas específicas, não sei se você conseguiu olhar aí no chat. Eu gosto muito quando o Paulo fala da jornada, da cultura, né? Se você não tem uma cultura de dados, a plataforma ajuda, ela acelera muito o processo. Mas sem a cultura, você não vai para lugar nenhum. Você está desgovernado, né? Então, as empresas têm que ter alguém que seja o capitão dessa governança. A gente fala muito de governança por causa da jornada, né? Os dados cada vez mais tornaram algo sensível, algo com LGBT ainda pior ainda, né? Nós temos que tomar cuidado com os dados, quem vê, o que faz, para onde vai, da onde vem o dado. Então, isso tem muito a ver com o aculturamento. Então, usar dados para contar histórias, que foi o nosso principal mote da minha apresentação, ele está muito associado à cultura. Que a empresa tenha na cultura dela um estímulo de que os colaboradores possam usar dados. Então, que municie a jornada, cadê esses dados? Os dados estão limpos, estão desatualizados? Onde que eu posso buscar isso? Eu tenho que abrir, mandar 15 e-mails para pedir os dados ou está num lugar estruturado, um catálogo de dados? Olha que interessante, um catálogo, um menu. Você vai no restaurante ali, você abre o menu, você fala, pera um pouquinho, eu tenho alergia à pimenta, eu tenho alergia a crustáceos. Está escrito ali, esse dado está desatualizado, esse dado aqui não está apto a ser utilizado. Então, você recebe um menu, um catálogo de dados, porque existe um aculturamento da empresa que permite isso. Tá? Então, eu gosto muito da palavra cultura, da palavra processo, da palavra jornada. Tá? Como é que você dá uma Ferrari para andar no meio de uma estrada de terra esburacada? Não vai sair de 20 por hora. Tá? Então, esse é o meu complemento, Roberto. Talvez eu ousaria dizer para quem fez a pergunta que num ambiente como provavelmente você trabalha, onde tem pouco acesso a dados dessa forma catalogada, como o André falou, e pegando um pouco do que o Paulo falou, seria talvez selecionar, identificar dos dados que existem, né, os poucos dados que provavelmente vão existir, aqueles que podem ser trabalhados no sentido de gerar um efeito de demonstração para seus superiores. Né? Exato, Excel. Ter um insight, mesmo com poucos dados, eu imagino que isso é possível, e mostrar a relevância de uma análise de dados na tomada de decisões que levem a uma melhoria de resultado estratégico. Né? E, Roberto, todos os clientes que a gente trabalha, todos utilizam Excel. Todos têm o Excel, onde os dados ficam ali, vem do banco de dados, mas no final acaba no Excel, é absolutamente normal, é progressivo, é gradual, é uma evolução. Você não sai do nada e vai para um ambiente totalmente catalogado, com governança de uma hora para outra. É um processo, é uma jornada. E aí vem a cultura que o Paulo comentou. A cultura permeia esse começo, meio e fim. E no começo, invariavelmente, está tudo bagunçado, está tudo sujo, está tudo fragmentado, entre Excel, base de dados, um pouco está na nuvem, um pouco está aqui. E aí a plataforma ajuda você a buscar os dados de fontes distintas e trazer para um lugar só. Tá? Isso é uma das grandes vantagens que nós temos aí. Porque em Mônaco, está tudo num banco de dados maravilhoso, catalogado. Lá em Mônaco, lá na Suíça. Aqui, nem lá, na verdade. Né? Vamos falar a verdade, somos todos iguais. Mas é uma jornada. Acho que a palavra jornada sintetiza bem. E só complementando aqui, fazendo um comentário, Roberto, o que o André comentou, né, que a plataforma ela acelera a cultura de dados, porque ela facilita absurdamente, pessoal. Facilita muito. Né? E ela realmente simplifica esse processo. Eu acho que essas arquiteturas, e eu te falo de experiência assim, para vocês terem uma ideia, no passado nós levávamos assim, meses para carregar uma base de dados. Uma base de dados de 125, 200 mil linhas, eu levava meses, porque eu tinha uma limitação de servidores. Hoje nós fazemos um exercício nos nossos cursos, onde nós carregamos bases de 200 milhões de registros. Milhões. E a gente consegue carregar isso em 5 minutos. Por quê? Porque essas arquiteturas hoje são muito mais fáceis. Eu consigo fazer análises com Tableau, acho que comentaram aqui com Tableau e com outras ferramentas, que ela sugere as análises, ela já me acelera esse processo de análise, ela consegue trabalhar com volumes de dados diferentes. Então, há uma facilidade muito maior, inclusive para criar essa nova cultura.
porque eu posso testar, é fácil testar, é fácil e é barato. Tá? Antigamente, por exemplo, né, eu já citei isso num bate-papo, um projeto em 2013, o software custava $200 mil. Hoje, você contrata na nuvem, você paga por usuário. Né? Eu não sei quanto é que está o Tableau hoje por usuário, André, mas é muito mais barato do que era no passado. Você pode usar ele de graça para você testar. Entendeu? Então, tem uma facilidade de aprender muito grande. E tinha uma pergunta para trás, né? Pessoas com mais de 40 anos conseguem aprender? Pessoal, nós estamos hoje dando cursos para pessoas sem experiência nenhuma, né, mas que tenham vontade. O importante e fundamental é ter vontade para que a gente consiga usar. Até porque, cada vez mais, todas essas ferramentas, quer sejam as ferramentas de ETL, de bases, de front-end ou analíticas, elas estão se simplificando para que elas sejam disponíveis para qualquer usuário de negócio. Tá? E não só para profissionais que saibam programar ou que tenham essa competência. Os 50 são os novos 40, hein? Né? É isso os aí. 40 os novos 30. São os novos 20, vai. Vamos melhorar isso aí. Isso aí, mano. André, tem uma pergunta bem específica, acho que do Leonardo, perguntando se ele pode usar dados, dá para integrar o Tableau com os dados do SAP. Dá sim. SAP. Assim, ou de qualquer outro sistema semelhante. Não, pergunta boa. A Tableau tem vários conectores nativos, né? A gente tem mais de 100 conectores nativos. Poxa, mas o que é um conector nativo? A Tableau senta lá com o time da SAP e fala o seguinte: como que a gente vai extrair dados do SAP HANA ou do NetWeaver, tá? De uma forma inteligente? Porque, assim, todo mundo que tem SAP reclama: o SAP é lento, o SAP demora. E o dono do SAP fala: não vem aqui plugar no meu SAP, porque eu não quero onerar a produção. Então, nós temos uma forma inteligente de buscar dados no SAP que não onera o ambiente de produção. Então, a resposta é sim. Tem alguns conectores para SAP, entre eles o SAP HANA, tá? Tem também como a gente acessar o NetWeaver direto, tem BW também, tem o BW. A gente pode conversar no offline, acho que o meu e-mail está aí no convite do evento, ou até coloco aqui o meu e-mail no chat, me liga ou me manda um e-mail, a gente bate um papo, a gente pode te ajudar nessa jornada. Vou colocar aqui, ó. André Piotto. Minto, Apioto, mais fácil, @salesforce.com. Apioto@salesforce.com com 2 T's. Tá, Léo? Leonardo, né? Me manda um e-mail, a gente bate um papo, eu te ajudo nessa. Legal. Mais perguntas, dúvidas, comentários da nossa audiência? Eu acho que estamos chegando, então, ao final. Eu sou muito grato ao Paulo, que mais uma vez nos ajuda aqui com o evento, é o segundo evento que participa, o André, brilhante apresentação, super legal. Estava imaginando que ia ser muito bom, mas não conhecia, não sei exatamente o que você ia falar, mas foi excelente, e o Paulo, como sempre, também, muito legal. Quero convidar vocês aos nossos próximos eventos, vocês que estão aqui com a gente, temos aí seus dados, vamos divulgar eventos semelhantes para vocês, com todos os cuidados necessários. E muito obrigado, um bom resto de noite para vocês e uma boa noite. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Obrigado Paulo. à nossa retaguarda, a nossa infraestrutura que nos ajudou desde o início na preparação do evento, na execução. E, logicamente, a gravação vai estar disponível, vocês vão receber os detalhes de como podem encontrar a gravação para quem vocês quiserem divulgar mais tarde, tá bom? Abraço, boa noite. Obrigado, Valeu, André. Pessoal, abraço a todos. Até breve.